Século XIII. Uma época de cruzadas, espadas, fé. E, embora pareça incrível, de crianças que empreenderam sua própria e trágica cruzada. Parece fantasia, uma lenda, mas é uma história real, cheia de dor, engano e esperanças perdidas. Imaginem, não cavaleiros com armaduras brilhantes, mas milhares de crianças, descalças, mal vestidas, inspiradas pelas palavras de um menino pastor, que abandonam suas casas, deixam para trás seus brinquedos, suas famílias, sua vida cotidiana e partem para onde? Com que propósito? E a pergunta mais crucial: que destino aguardava essas jovens almas, arrastadas para o turbilhão das intrigas dos adultos? Hoje, nos mergulharemos em uma das páginas mais enigmáticas, desgarradoras e instrutivas da história. A história das cruzadas infantis, e lhes asseguro que o final desta história os deixará profundamente comovidos, fazendo-os refletir sobre muitas coisas. A Europa, do século XIII, não é simplesmente um continente, é um caldeirão fervente de paixões, contradições e ambições. Por um lado, a sangrenta luta contra a heresia albigense, onde as chamas das fogueiras da Inquisição devoravam não apenas os hereges, mas também inocentes. Guerras intermináveis como o conflito entre a Bulgária e Bizâncio dilaceravam as terras. Por outro lado, os cruzados, que supostamente deveriam levar a luz da fé, mas muitas vezes, em vez disso, se dedicavam ao saque, conquistando Constantinopla, devastando o reino da Cilícia no Levante. Suas verdadeiras motivações não eram tanto as santas convicções como a sede de poder e riqueza. E neste momento, o Papa, como um jogador de xadrez, busca novos movimentos, novas oportunidades para expandir sua influência. Seu olhar se fixa no norte, nas tribos pagãs livônias, que poderiam ser convertidas ao cristianismo, encontrando, segundo ele acreditava, relativamente pouca resistência. E então, como um trovão em um céu claro, na primavera de 1212, na França, na aldeia de Cloyes, aparece um menino chamado Esteban. Ele tem apenas 12 anos, é um pastor comum, analfabeto, mas afirma que o próprio Cristo lhe apareceu em forma de peregrino e lhe entregou um pergaminho, uma mensagem para o rei da França, instando-o a reunir um exército de crianças e marchar para libertar Jerusalém. Esteban, possivelmente, nem sequer entendia completamente o que dizia, mas suas palavras, sua fé fervorosa, sua inocência infantil atuavam sobre as pessoas como um ímã. Ele falava de maneira simples, mas convincente, relatando milagres, o destino divino das crianças. Os cronistas que descreveram esses eventos, anos depois, notaram em Esteban uma combinação surpreendente de ingenuidade e uma espécie de astúcia inata, uma habilidade para influenciar a multidão. E as pessoas, cansadas das guerras e da crueldade, acreditaram nele. Procuraram nele esperança. Esteban, de 12 anos, esse pequeno profeta e seu exército, reunido espontaneamente, onde em vez de espadas há paus, em vez de escudos, ondas caseiras atraem cada vez mais atenção. A notícia sobre ele se espalha por toda a França. Até mesmo, imaginem, ele é apresentado ao rei Filipe II. O rei, um político experiente, vê neste movimento mais do que uma bênção, uma ameaça. No início, o Papa Inocêncio III possivelmente nutria a esperança de usar essa energia infantil para seus próprios fins, como um instrumento de pressão, como um símbolo vivo da fé. Mas muito em breve a situação sai de controle. As crianças não são soldados disciplinados, é impossível controlá-las. O rei, finalmente, considerou esta empreitada uma completa loucura, uma insensatez perigosa, transfere a decisão para o julgamento da Universidade de Paris, o centro de erudição da época, e a universidade emite seu veredicto: o movimento é obra do diabo, as crianças devem ser enviadas para casa, os instigadores punidos, mas deter esta onda,
este tsunami de fé infantil e desespero já. É impossível. É como tentar parar uma avalanche com as mãos nuas. Crianças, entre 7 e 14 anos, inspiradas pelos discursos de Esteban e outros jovens pregadores que surgem como cogumelos. Após a chuva, organizam verdadeiras procissões religiosas, caminham pelas estradas, cantam salmos, rezam, falam de curas milagrosas, de sinais. A atmosfera se aquece até o limite, transformando-se em uma histeria coletiva. Imaginem, pelas estradas da França avançam multidões de crianças, segundo algumas estimativas, até 30.000, e entre elas não há apenas crentes sinceros, cegados pelo fanatismo religioso, também se juntam aqueles que veem neste caos sua própria vantagem, monges fugitivos que perderam a fé e buscam sustento, pequenos delinquentes que se escondem da justiça, comerciantes arruinados que esperam um milagre, utilizam a ingenuidade infantil, sua fé, seu desespero para seus próprios fins egoístas. Uma história semelhante, como um reflexo no espelho, ocorre na Alemanha. Lá, o líder é Nicolau de Trèveris, um menino de 10 anos, mas ao contrário de Esteban, por trás de Nicolau está seu pai, um sapateiro astuto e calculista com uma reputação muito duvidosa. Ele, como um marionetista, puxa os fios, guiando seu filho e utilizando sua popularidade para seus próprios interesses. Se na França Esteban é transportado em uma carruagem adornada, cercado por damas nobres, vivendo quase como um santo, na Alemanha toda a atenção se concentra em Nicolau, que, por sinal, também reúne ao seu redor uma enorme quantidade de seguidores, crianças, adolescentes e até mesmo adultos que perderam toda a esperança, que realmente queriam alcançar os organizadores dessas cruzadas estranhas e trágicas. Os verdadeiros motivos continuam sendo um mistério, objeto de debate entre os historiadores. Alguns acreditam que as crianças nem sequer pensavam em viajar para a distante Terra Santa. Eram apenas um instrumento, peões em um grande jogo de adultos, um meio para chamar a atenção, para arrecadar doações, para apoiar novas e maiores cruzadas que os reis e o Papa planejavam. Outros historiadores, no entanto, estão convencidos de que os organizadores e, em primeiro lugar, as próprias crianças, acreditavam sinceramente em sua missão especial, que eram elas, puras e inocentes, que estavam destinadas a libertar os reis. O Santo Sepulcro acreditavam que sua fé era mais forte que as espadas, que Deus estava do seu lado. Mas, seja como for, o resultado é um só: uma tragédia dilacerante. Centenas, milhares de crianças nunca voltaram para casa, morriam de fome e de doenças de exaustão, tornavam-se vítimas de bandidos. O mais terrível é que muitos deles caíram nas mãos de traficantes de escravos, que só viam neles mercadoria humana. As cruzadas infantis alemã e francesa, apesar de seu trágico fio condutor comum, tinham suas próprias particularidades. Por exemplo, na Alemanha, e isso surpreende a imaginação, apenas na cidade de Colônia, para as necessidades dos cruzados, para seu equipamento, para seu sustento, foram arrecadadas várias dezenas de milhares de marcos de prata. É uma soma colossal, equivalente a mais de 3 toneladas de prata pura. Só se pode imaginar quão forte foi a influência deste movimento, quanto as pessoas acreditavam em seu sucesso, se estavam dispostas a sacrificar somas tão enormes. E além disso, as autoridades em diferentes países reagiram a esses eventos de maneira diferente. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico, segundo Hohenstaufen, um homem duro e pragmático, conhecido por sua atitude cínica em relação à religião, não fez rodeios com as crianças cruzadas, deu uma ordem direta para estabelecer controle militar sobre todos os que recrutavam crianças e, em caso de resistência, destruí-los pela força. Isso levou a confrontos sangrentos. Os destacamentos de crianças cruzadas, levados ao desespero, ofereceram resistência, atacaram aldeias, saquearam, incendiaram casas. A violência, a crueldade, a enorme quantidade de vítimas
tanto nas batalhas quanto pela fome e doenças, fizeram com que o apoio ao movimento entre as pessoas comuns começasse a diminuir rapidamente. As mães choravam por seus filhos desaparecidos. Os pais amaldiçoavam aqueles que os haviam arrastado para essa aventura. Muitas crianças, exaustas, doentes, famintas, simplesmente fugiam, voltavam para casa se tivessem para onde voltar, ou procuravam refúgio nas aldeias, onde, por compaixão, eram alimentadas e escondidas. O movimento que havia começado com tanta elevação encontrou um grande desastre. Tanta esperança se desintegrava gradualmente, se convertia em pó. As crianças francesas, lideradas por Esteban, chegaram à costa do mar Mediterrâneo com relativa rapidez. Acreditavam que o mar se abriria diante deles, como diante de Moisés, lhes abriria o caminho para a Terra Santa, mas o milagre não ocorreu. O mar continuava sendo mar, mas para os cruzados alemães foi muito mais difícil. Os esperava um longo e perigoso caminho através dos Alpes, por passagens de montanha, onde os espreitavam o frio, a fome, as doenças e os bandidos. Mas mesmo eles, finalmente, exaustos, enfraquecidos, chegaram ao mar Mediterrâneo, a Gênova, e também esperavam um milagre. Mas em vez de um milagre, apareceram dois comerciantes, Hugo Ferreus e Guilhermo Porcos, que generosamente se ofereceram para transportar as crianças através do mar em 7 barcos, de graça. E aqui começa a parte mais terrível da história. 2 barcos repletos de crianças foram pegos em uma tempestade e afundaram em frente às costas da Sardenha. Todos, a bordo, morreram. Os sobreviventes, segundo a lenda, construíram na ilha uma igreja dedicada à Imaculada Conceição, mas dela hoje não resta nem vestígio. Os outros 5 barcos não chegaram à Terra Santa, mudaram de rumo e atracaram no norte da África, em Argel e no Egito, onde as crianças desafortunadas, enganadas, traídas, foram vendidas nos mercados de escravos como gado, os meninos como escravos, para trabalhos forçados, ou, pior ainda, como eunucos nos haréns, as meninas como concubinas, como escravas sexuais. E o mais terrível, o mais cínico de toda essa história, é que nenhum dos reis europeus, nenhuma das ordens de cavalaria, que supostamente deveriam proteger os cristãos, sequer tentou resgatar essas crianças da escravidão. Ninguém mostrou misericórdia. Alguns deles, poucos, milagrosamente conseguiram sobreviver, chegar à Terra Santa, mas não como libertadores, não como heróis, mas acorrentados, como prisioneiros, como mercadoria que era revendida de mão em mão. O último grupo conhecido de crianças, vendido em Bagdá, simplesmente desapareceu, se desfez nas areias do tempo, seus rastros se perderam para sempre. As cruzadas infantis não são apenas um episódio histórico, é uma tragédia que se desenrolou diante dos olhos de todo o mundo, uma história de fé cega, de engano cruel, de cinismo de adultos que usaram as crianças para seus próprios fins egoístas. Mostra quão terrível, desumana realidade pode se esconder por trás das ideias mais, aparentemente, nobres e elevadas, e nos lembra quão perigosa é a fé cega, quão fácil é manipular a multidão e quão importante é manter o pensamento crítico, mesmo diante das autoridades mais, aparentemente, inquestionáveis. Obrigado por assistir até o final. Esta história faz pensar muito, não é? Se você gostou deste vídeo, se te comoveu, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Há muitas mais histórias interessantes e instrutivas por vir.